E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Vamos lá! 510 trilhões de dólares. Essa é a riqueza do nosso planeta em 2021. Digo, depois de liquidar todos os ativos e dívidas, o que sobrar é essa riqueza. E se a gente dividisse a riqueza do mundo pelas 7,8 bilhões de pessoas que existem hoje, cada um teria 65 mil dólares, ou então 350 mil reais. Ou seja, ficava todo mundo pobre. Já pensou? Mas não é essa a realidade. A realidade é que os 10% mais ricos controlam 75% da riqueza global, enquanto os 50% mais pobres detêm só 2%. É como se de 100 pessoas que vivessem num mega palácio vitoriano, 50 precisassem se apertar para morar numa cozinha, 40 tem cada uma tendinha do lado de fora para chamar de sua, enquanto 10 tem o palácio inteiro para si, com jardins, com estábulos para curtir e aproveitar. Mas e se isso fosse sim a realidade? E se cada humano tivesse dezenas de milhares de dólares ou centenas de milhares de reais? E se todos fossem ricos? É o seguinte, quando tem essa frase, e se todos fossem qualquer coisa, você pode ter certeza. Se todos são tal coisa, significa que ninguém é. Então, se todos fossem ricos, ninguém seria. Aliás, tem uma situação que essa frase funciona. Se todos fossem pobres, todo mundo seria pobre. Isso daí funciona, pronto. Desigualdade social não é algo novo no planeta. Na verdade, qualquer tipo de desigualdade não é nada inédito. A maioria das músicas escutadas vem de uma minoria de artistas, um número bem pequeno de autores vendem quase todos os livros e a maioria das músicas clássicas ainda tocadas em orquestras foram produzidas por Bach, Beethoven, Mozart e Tchaikovsky. Desigualdade parece um fenômeno que anda de mãos dadas com a própria história da humanidade. Mas vamos. E isso acontece porque seres humanos são desiguais. Isso não vai mudar. Enquanto os seres humanos forem desiguais, haverá desigualdade. O que você deve combater é a pobreza, não a desigualdade. Relevar isso um pouco. Vamos supor que toda a riqueza do mundo tenha sim sido distribuída igualmente e que todos agora têm 350 mil reais ou 65 mil dólares. O que aconteceu? E aconteceu uma merda do caralho. Imediatamente, todas as coisas baratas ia ficar com o preço lá em cima. Imediatamente. Pãozinho? Ah, cada pãozinho agora, cada unidade é 100 mil reais. Agora sim, justo, né? Todos começaram no mesmo ponto e o mundo tá pronto pra viver em harmonia. Ou será que não? Na largada, a primeira coisa que a gente ia perceber é que mesmo com a mesma quantidade de dinheiro, não necessariamente todos seriam igualmente ricos. O aluguel de apartamento de só um quarto no Vietnã custa 400 dólares por mês, enquanto o mesmo apartamento em Paris custa 1.600 dólares. Ou seja, o custo de vida de cada... Sim, mas você fez a conta com os 65 mil, vendendo todos os tesouros líquidos, né? Todo mundo voltava do zero. Ia todo mundo pra rua, ninguém tem nada. Só esses 65 mil. Foi assim que você fez a conta lá no início do vídeo. Cada ser humano varia de acordo de onde cada pessoa vive. Mas, Breno, 65 mil dólares, irmãos. Esse dinheiro eu podia viver em qualquer lugar do mundo. É, talvez até seja, por um tempo. Como a gente viu, no Brasil, 65 mil dólares são 350 mil reais. Isso investido num fundo imobiliário que rende 1% ao mês, que na melhor das hipóteses vai te dar uma renda passiva de 3.500 reais por mês, não é nada mal, né? Se comparado à realidade média do brasileiro, cuja renda média em 2021 era de 1.351 reais por mês. Então, sim, você conseguiria viver razoavelmente bem com uma renda de 3.500 reais por mês, mas não seria nada luxuoso. Já em Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os juros são ainda mais baixos, a gente ia ter sorte em conseguir investimentos com rentabilidades equivalentes a 0,5% ao mês. O que, caso você conseguisse, iria te dar um retorno de 325 dólares por mês com esse dinheiro. Lá nos Estados Unidos, o custo de vida é tão alto que o salário mínimo para alguém ter uma qualidade de vida digna é de 1.256 dólares. Enquanto... Pois é, o custo de vida lá é alto porque oferta e demanda. Se você faz mais dinheiro, você também gasta mais dinheiro. Então, vai sempre evoluindo e as coisas vão mudando de preço organicamente. Se você deixou todo mundo com todo esse dinheiro no bolso, pode ter certeza que o custo de vida vai lá pra puta que pariu. 65 mil dólares bem investidos no Brasil te daria uma qualidade de vida, né, razoável. Lá nos Estados Unidos, isso não paga nem 1/3 das suas despesas com a renda passiva que você tem desse dinheiro. E aí o que acontecer é que, inevitavelmente, você vai precisar compensar essa renda passiva que você ganha gastando mais do seu patrimônio, o que ia fazer, inevitavelmente, que em algum momento a sua renda passiva diminuísse, porque tem menos patrimônio rendendo sobre isso e o seu dinheiro iria acabar. Mas, ainda assim, é ser generoso.
A verdade é que o brasileiro médio não sabe investir e também nunca viu 350 mil reais na sua conta. O brasileiro médio, na verdade, ele gasta mais do que ganha. Isso não é só para quem ganha pouco. 78% dos brasileiros estão endividados, o que significa que a maior parte dos brasileiros se endivida para poder comprar aquilo que hoje não consegue, independentemente da sua renda. E mesmo brasileiros que ganham muito acabam encontrando uma forma de gastar tudo que tem com facilidade. Antônio Domingos ganhou o equivalente a 30 milhões de reais na loteria e 5 anos depois tinha voltado. Olha só, tá vendo como a mentalidade dessas pessoas afeta como é a vida delas, independente de quanto ela ganha? Do que adianta o cara ganhar 30 milhões se ele não tem mentalidade de uma pessoa que consegue segurar 30 milhões? É perdido. A ser flanelinha. Por quê? Ele gastou tudo em hotéis de luxo, bebida, drogas e mulheres. E os ex-ganhadores do BBB, Rodrigo Cowboy, Domini, Cida, Max Porto e Paula von Sperling, também perderam todo o dinheiro do prêmio. Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas eu já gastei, né? Qual é a chance dos sites de fofoca não ver? É 0%, minha querida. Se você postou na internet, todo mundo viu. O que eu vou poder fazer da minha vida? Dinheiro vai pra quê? Em uma situação onde todos possuem a mesma quantidade de dinheiro, a maioria tende a gastar por completo esse dinheiro depois de um tempo. E o motivo disso é outro tipo de desigualdade. É outro tipo de desigualdade. Não, é a mesma desigualdade. No final das contas, se você fizer essa proposta aí, de deixar o dinheiro igual para todo mundo, aquelas pessoas que eram ricas vão voltar a fazer dinheiro como faziam antes, e as pessoas que eram pobres vão voltar a ser pobres. Ou seja, vai dar tudo na mesma. Existem menos pessoas que sabem gerar renda passiva do que pessoas que não sabem gerar renda passiva. Existem menos pessoas que sabem multiplicar o dinheiro que têm do que aquelas que não sabem. A distribuição do custo de vida dependendo do local geográfico em que você mora. A desigualdade do conhecimento financeiro e empreendedor continua existindo mesmo ao distribuirmos toda a riqueza do mundo. Ou seja, inevitavelmente, a maior parte das pessoas vai gastar todo o seu dinheiro mais rápido do que consegue multiplicá-lo. Imagina o seguinte, 3 pessoas são dadas uma nota de 100 reais. Né? Pedro, Antônio e Jeff. O Pedrinho fica com medo de alguém roubar esses 100 reais que eles foram dados e os guarda debaixo do seu colchão por anos e anos a fio. Fé Maria. Cara, na Argentina, teve uma pessoa lá que guardou dinheiro, tudo em nota de 2, eu acho. Ou era de 10, não sei. Essa pessoa guardou e deixou pro neto. O neto achou vários e vários anos depois, sabe, esse dinheiro guardado? Só que, tipo, a inflação foi tão alta, que todos aqueles milhões que a pessoa tinha guardado ficou valendo menos de $1. Antônio, por outro lado, aproveita para comer num japa bacana que ele sempre quis, mas nunca pôde. Jeff, então, compra um isopor, gelo, garrafa de cerveja, coca e água e vai andar na praia para vender aquilo tudo. Ou seja, aquele terceiro ali vai pegar o dinheiro e sair investindo. Virou um empreendedor. Então, desses 3 aí, o único que vai ter dinheiro quando tudo acabar vai ser aquele terceiro. O dinheiro de Pedrinho que ficou debaixo do colchão, ele só vai perder valor ao longo do tempo. Afinal, como esse dinheiro não está investido, a inflação começa a corroer o seu poder de compra e, inevitavelmente, Pedrinho vai ter que gastar esse dinheiro em algum momento e tirar ele debaixo do colchão, porque do jeito que ele está agora, ele literalmente não tem uso nenhum para a sociedade. Então, eventualmente, o patrimônio de Pedrinho vai a zero. Já Antônio não tem nem muito o que dizer, né? No dia seguinte, ele vai estar exatamente onde ele começou, no zero, porque ele cometeu a proeza de gastar tudo num único dia. Jeff conseguiu dobrar os 100 reais no seu primeiro dia, por conta do seu conhecimento em vendas e de como ele sabe que pessoas tomam água, cerveja e coca. E ainda assim, o pessoal comunista acha que vai ter igualdade. Dias quentes nas praias do Rio de Janeiro. E fazendo isso todos os dias, Jeff, então, consegue se garantir uma fonte de sustento todo mês. Então, a conclusão que a gente tira disso é que, ao, teoricamente, resolver um grande problema da humanidade como a desigualdade social ou a falta de dinheiro, a gente acaba encontrando um outro problema ainda mais fundo, que é a desigualdade de conhecimento. A desigualdade Que é uma desigualdade que jamais vai deixar de acontecer, porque mesmo que você resolva a desigualdade de conhecimento, ainda vai ter a desigualdade de corpos físicos, porque tem umas pessoas que são mais altas, outras mais baixas, outras mais fracas, outras mais fortes, e mesmo as pessoas que têm conhecimento sobre como gerar dinheiro, vai ter aquelas que são preguiçosas demais para fazer esses investimentos. Elas vão olhar assim, trabalhar... Eu tenho que fazer aquele negócio ali para ganhar dinheiro? Não, quero não. Eu vou parasitar aquele meu parente ali que é mais fácil.
Dificuldade da detenção de conhecimento faz com que, inevitavelmente, aqueles com conhecimentos de educação financeira e empreendedorismo acabem acumulando mais dinheiro do que aqueles que não têm esses conhecimentos. Mas olha a ironia da coisa. Hoje, sem redistribuição de renda nenhuma, as pessoas que já concentram a maior parte da riqueza global são justamente empresários e ou investidores. Ou seja, quem detém conhecimentos sobre negócios e investimentos. Então, como aqueles que têm esses conhecimentos hoje já são aqueles que mais têm dinheiro, se a gente distribuísse tudo, dado tempo suficiente, todo o dinheiro iria voltar para as mãos exatamente das mesmas pessoas e a concentração de renda iria se reestabelecer exatamente como é hoje. Exatamente. Não adianta nada redistribuir renda se as mentalidades de todo mundo são aquelas que prendem elas em seus mundos, por assim dizer. Desigualdade não deve ser combatida, cara. Você tem que combater a pobreza. Só. A pobreza. A desigualdade jamais vai deixar de acontecer, mesmo que vocês tentem fazer o comunismo. Porque no comunismo, os políticos ficam tudo bem de vida, tudo rico. Fazer uma simulação aqui dessa linha do tempo do que ia acontecer. Então, deixa o like aqui embaixo, porque falam que ajuda na opção do conteúdo, né? Dados comprovadíssimos aqui. Então, deixa o like aí. Momento 1. Toda a riqueza do mundo foi distribuída e agora todos têm 65 mil dólares. 48% das pessoas no mundo não gostam de seus trabalhos. Então, é plausível assumir que boa parte dessas pessoas só trabalham por dinheiro. Então, ao receber dinheiro, 65 mil dólares, agora elas têm mais tempo para parar de trabalhar com o que não gostam e procurar um lugar novo para fazer algo que realmente lhes interessam, ou então até tirar umas férias do seu trabalho chato e estressante. São as pessoas que vão falir imediatamente. Momento 2. Se muitas pessoas largarem os seus empregos em todo o mundo, o que provavelmente vai acontecer, haverá um colapso na base da cadeia produtiva. Afinal, com menos mão de obra, a produção de bens e prestação de serviços diminui. E como a oferta e demanda vai fazer com que a oferta não aumente, mas a demanda vá lá pra puta que pariu, né? Já que tá todo mundo com dinheiro, então vai acontecer aquele negócio que eu disse, que até o preço do pãozinho vai custar absurdo. E pela lei da oferta e da procura, se a oferta de bens e serviços diminui, esses bens e serviços estão mais escassos na sociedade. Mas, em contrapartida, também há muitas mais pessoas com dinheiro para pagar por esses mesmos bens e serviços. Então, a escassez da produção somada ao aumento do consumo vai elevar os preços. Momento 4. Em poucas semanas, o mundo entra em período de inflação generalizada. Momento 5. Aqueles que gastaram muito dinheiro e agora têm pouco dinheiro são os que mais se prejudicaram, já que eles estão vendo continuamente os preços subirem a cada dia e percebem rapidamente que se o seu dinheiro não acabar porque eles gastaram, vai perder todo o seu valor por causa da inflação. Momento 6. O consumo começa a ser freado, já que agora muitas pessoas já gastaram todo ou quase todo o dinheiro e precisam voltar a trabalhar e buscar emprego. Momento 7. A inflação começa a diminuir, já que a circulação monetária reduziu e a produção começa a aumentar conforme mais pessoas vão retomando os seus empregos. Para aqui. Durante todo esse tempo, as pessoas que gastavam, elas estavam comprando dos empreendedores que se uniram para levantar capital para abrir bancos, agências de turismo, bares, hotéis e restaurantes. Esses empreendedores e investidores, eles estavam aproveitando as oportunidades do momento para entregarem à população exatamente o que ela estava buscando com todo esse dinheiro. E aí o que aconteceu? O dinheiro voltou exatamente para a mão das mesmas pessoas de antes, aqueles que tinham o conhecimento empreendedor e de investimentos. É claro que com essa simulação aqui eu estou super simplificando as milhões de nuances econômicas que aconteceriam em cada indústria, mas dá pra você pegar uma ideia geral. Ah, Breno. Mas aí, meu amigo, você tá criando um cenário em que dinheiro é finito. As pessoas não ficaram ricas de verdade, né? Ainda menos com 65 mil dólares. Verdade. A gente poderia simplesmente continuar imprimindo dinheiro e distribuindo esse dinheiro para as pessoas infinitamente. Por que não? Ia dar super certo, porra. Ia ficar super certo. Imprime dinheiro infinitamente aí. Né? Nada poderia dar errado. Não dá $1 milhão por ano para que todos realmente sejam ricos. Se a gente mantivesse essa distribuição ao longo do tempo, por anos, ao invés de somente uma única vez, aí sim, todos seriam ricos e poderiam viver bem. Olha só, né? Na verdade, não. O problema com isso é que a gente desconsiderou como riqueza gerada. Riqueza não é gerada pela quantidade de dinheiro em circulação. Dinheiro em si não vale nada. Riqueza é gerada pela produção de bens e prestação de serviços numa sociedade. Dinheiro é só uma forma de representar a riqueza de um país. Se a gente Pois é, se você tem 5 chocolates e 10 dinheiros, cada chocolate vale 2 dinheiros. Se você tem 5 chocolates e 50 dinheiros, cada chocolate vai ser 10 dinheiros. Não muda o valor das coisas, sabe? Fica sempre aquela porcentagem igual, porque o dinheiro é só representação. Se você tiver mais dinheiro, você simplesmente deixou tudo mais caro.
a gente dobrar a quantidade de dinheiro em circulação e a gente mantiver a produção de bens e serviços no ano, então os bens e serviços só vão custar o dobro do preço. Enquanto se a gente dobrar a produção de bens e serviços no mercado, mas a gente mantiver a quantidade de dinheiro, então agora a mesma quantidade de dinheiro vai ter que representar o dobro de itens, bens e serviços de antes. Ou seja, é... Mas os políticos nunca vão entender isso aí. Nunca, jamais. Porque se eles entenderem isso aí, eles vão ter que parar de fazer merda. E se eles pararem de fazer merda, eles ficam menos poderosos. Quem é que quer ceder poder? Ninguém, né? A menos que a gente faça como a Argentina, que elegeu um presidente libertário lá, um ANCAP. Aí sim, ele com certeza vai ter essa mentalidade aí. mais riqueza para a mesma quantidade de dinheiro, então o dinheiro dobrou de valor nessa sociedade. E eu explico esse fenômeno no vídeo chamado Como Funciona a Economia, deixando o card aqui em cima. Se a gente simplesmente imprimisse, sem fim, milhões e milhões de dólares constantemente para todo mundo, a produção vai diminuir, porque muitas pessoas vão deixar de trabalhar, mas a oferta monetária vai explodir, porque todos ficaram mais ricos em papel, não em riqueza de fato, porque em riqueza de fato, todos ficaram mais pobres. Claro, a produção caiu pela redução da mão de obra, e se a produção caiu, a procura por produtos já produzidos fica maior, e como as pessoas estão com muito dinheiro para pagar por eles, os preços não vão parar de subir. A consequência, a gente vai entrar num período de hiperinflação em que, em breve, a moeda já não vai valer mais nada, e ter milhões e milhões dela, whatever, man. Você vai na padaria, quanto tá esse pãozinho aqui? Tá 2 milhões. Isso já aconteceu, tá? Em 2015, no Zimbábue, todo mundo, era 4... Mano, o Zimbábue é aquele país que tem a nota de 1 trilhão, né? De dólares zimbabueanos. Cara, pensa numa inflação do cacete. 1 trilhão, cara, a nota. Trilionário. É sério, $1 valia 35 quatrilhões de dólares zimbabuanos. Aqui no Brasil mesmo, de 1942 até o Plano Real em 1994, a gente já cotou 18 zeros das nossas moedas. Mano, 18-0, cara. 18-0, cara. Minha Nossa Senhora, cara. Moedas nacionais aqui. E cortar zeros não resolveu os problemas da inflação, tá? Esconde eles por um tempo, mas caso o Plano Real nunca tivesse sido implementado, que foi o que de fato resolveu o problema da hiperinflação, a nossa situação hoje não seria nem Tá ali! Ah! diferente da do Zimbábue em 2015. E Não, deixa eu só voltar isso aqui rapidinho, pessoal. Ó. Aqui, ó. 100 trilhões de dólares. Mano, eu pensei que era 1 trilhão, é 100 trilhões, cara! 100 trilhões de dólares! $100 trilhões, cara. Pensa no dinheiro que desvalorizou, velho. Meu Deus do céu, cara. Acho que eles ligaram a impressora lá, cara, e deu uma doida lá e deixaram imprimindo infinitamente, achando que eles iam ser o país mais rico do mundo. Deu muito certo, hein? nossa situação hoje não seria nem um pouco diferente da do Zimbábue em 2015. Hiperinflação é uma catástrofe para a economia. Impede as pessoas de fazerem planejamento para o futuro, porque as pessoas não sabem quanto que vai custar os seus planos nem no mês que vem. Também, no momento em que as pessoas recebem o seu salário, elas precisam sair correndo para fazer as compras do mês, porque... Quando eu era criança era desse jeito. Como tinha a hiperinflação aqui no Brasil, na época que eu era criança, assim que o pessoal recebia o salário, tinha que correr no supermercado e gastar tudo o mais rápido possível. Porque senão no outro dia já estava tudo mais caro. Porque se elas deixarem para amanhã, os preços já vão ter aumentado e o salário que ela recebeu ontem já vai valer menos. Ou seja, hiperinflação gera recessão. Ou então, estagflação. Estagflação é um fenômeno que acontece quando a gente tem altos índices de inflação com uma diminuição da produção. E normalmente, isso é um problema criado pela má gestão dos recursos públicos de governos, que acabam imprimindo e injetando dinheiro na economia numa proporção mais alta do que o aumento da produção. Isso faz com que os preços não parem de aumentar e os governos precisem ajudar a população tentando resolver os problemas que ele mesmo criou, né? Então, se a população está perdendo poder de compra por causa da inflação, os governos intervencionistas, eles tendem a ajustar o poder de compra da população dando mais auxílios, o que nesse cenário é basicamente tentar apagar fogo com gasolina, porque quando a população recebe mais dinheiro, então ela gasta mais dinheiro numa economia cuja produção e riqueza não param de cair por causa da recessão. Então, com base em tudo isso, desigualdade não é o problema. Nunca foi. Uma sociedade pode ser muito igual. Exatamente, nunca foi. O problema é a pobreza. Desigualdade é um negócio natural e é como o ser humano vê o mundo, por assim dizer. A desigualdade é totalmente natural e não deve ser combatida. O que deve ser combatida é a pobreza.
igualitária e muito pobre. Ou então, ela pode ser bastante desigual e muito rica, sem gente com fome, sem gente que não tem saneamento básico e sem gente vivendo em miséria, mesmo sendo desigual. Na economia, a gente mede o nível de desigualdade de um país por meio de um coeficiente chamado de coeficiente de Gini. Esse coeficiente, basicamente, ele vai de 0 a 100, e quanto mais perto de 100, mais desigual é uma sociedade. Então, quanto mais perto de 0, menos desigual ela é. Vamos lá. Aí você vai ver os países que estão perto de 0 são os países mais pobres, né? Eu já tô até vendo. Analisar algumas coisas aqui, ó. A Etiópia tem um coeficiente de Gini de 29,6 e o Paquistão 30. Esses países, eles são mais igualitários do que outros países desenvolvidos, como a Austrália, que tem um coeficiente de Gini de 35,2, Coreia do Sul, com um coeficiente de Gini de 31,6, Luxemburgo, 38,8 e Canadá, 32,6. E se a gente olhar para o Afeganistão, por exemplo, com coeficiente de Gini de 27,8, é uma das nações mais igualitárias do mundo. Todos igualmente pobres, tá ali, ó. Vai lá buscar igualdade. Aí você consegue. Todo mundo igual. Igualmente pobre. Agora você vê, nos países de primeiro mundo, os níveis de pobreza e miséria são substancialmente menores do que nesses outros países que são menos desiguais. Por isso, o objetivo primordial de qualquer pessoa preocupada com o bem-estar alheio deveria ser o de aumentar a riqueza de cada indivíduo, e não de reduzir as diferenças de cada indivíduo. Ninguém nunca morreu porque estava andando de Ford Ka, enquanto o outro estava andando de Porsche, mas as pessoas morrem de doença, morrem de desidratação, morrem de fome, porque vivem numa sociedade igualmente pobre. Tá, então se desigualdade não é o problema, como é que a gente faz para melhorar a riqueza de uma sociedade como um todo? Para que realmente todos fiquem mais ricos, independentemente do quão desigual seja esse meio. Tire burocracia, tire impostos, tira o peso do Estado em cima do cidadão, deixa ele empreender e gerar riqueza, que aí eu quero ver se a pobreza não acaba. Responde você, por que a gente tem um couvert de pãozinho, uns petiscos de carne? Por que a gente toma cerveja no jantar quando a gente tá com os amigos? Porque alguém uma vez abriu aquele restaurante, contratou os cozinheiros, contratou os garçons para te fornecer essas coisas. E também uma outra pessoa abriu um agronegócio para vender todos esses itens de consumo para os restaurantes. E todas essas pessoas abriram esses negócios querendo lucrar. Então parem de atrapalhar os empreendedores. Principalmente aqueles que estão vendendo bolo na rua. Negócios empregam pessoas, geram renda e aumentam a oferta desses produtos e serviços na sociedade. Ou seja, é muito bonito e legitimamente bacana ter consideração pelos outros e querer fazer desse mundo um lugar melhor. Mas, como disse Adam Smith, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. A natureza da iniciativa privada incentivada pela busca de lucros para os empreendedores acaba naturalmente agregando valor para uma série de outras pessoas nos seus entornos. O que a gente precisa entender é que não dá para ajudar todo mundo de uma vez só. Se a gente terceirizar a culpa, culpando o governo, economia, circunstâncias, pandemia, que são coisas... Não, pode culpar o governo sim, porque é ele que está gerando todas essas merdas. É ele que aleja a população e impede que ela possa empreender. A culpa é do governo. Que fogem do nosso controle, então, por via de regra, a gente não pode fazer nada. Agora, se você realmente quer ajudar o outro, entenda que a forma mais eficiente de fazer isso é ajudando a si mesmo. Porque ao ajudar a nós mesmos, inevitavelmente, a gente vai acabar tirando vários outros da pobreza. E por mais que existam inúmeros problemas com os quais a gente deve se preocupar hoje, o mundo tá cada vez mais rico. Pessoas estão ficando cada vez menos pobres e vivendo uma qualidade de vida cada vez melhor. E a sociedade está ficando cada vez mais rica. Esses são os dados, não é coisa da cabeça de ninguém. O aumento do acesso a conhecimento e informação, principalmente facilitado pela internet e pela globalização, e também a iniciativa privada que inova, que resolve problemas, contrata pessoas e permite que a gente possa ter a qualidade de vida que a gente tem hoje. Esses são os maiores drivers de enriquecimento e transformação de uma sociedade. Então, talvez seja hora de parar de buscar soluções para resolver a desigualdade do mundo e começar a buscar a aprender como enriquecer a si mesmo. O primeiro passo é começar a investir. Primeiro você investe no seu próprio dinheiro, depois você investe no negócio de terceiros e depois você investe no seu próprio negócio. Por isso eu fiz um aulão falando sobre uma sequência de 5 investimentos que eu passei a chamar de pentágono de ouro, que são 5 investimentos que juntos ele historicamente te fazem ganhar mais do que a Selic e bater a maior parte dos fundos no mercado. Eu deixei o link para esse aulão aqui embaixo para você saber quais são esses investimentos. Não é gratuito, só se colocar o e-mail eu mando ele para você. Então, comenta aqui. Se você abrisse um negócio, qual que ele seria? Sei que tem uma galera empreendedora por aqui. Sem mais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovem de Negócios. Jovem, talvez você deva gostar de algum desses vídeos aqui. Chega lá. Bom, como o Rafael do Ideia Radical costuma dizer, o lucro é o que prova que você fez algo bom para alguma pessoa. Tirando bandido. Bandido e político é os que faz coisa ruim e consegue lucrar. Mas supondo que você seja um cidadão de bem, o lucro é a prova de que você fez algo bom, que você ajudou alguém. Não tem como você lucrar sem ajudar a outra pessoa. Tirando crime e política.
Tirando esses dois aí, lucro sempre será algo bom. Então, jamais tem essa mentalidade de que lucro é algo feio, e que pessoas ricas são pessoas que roubaram da sociedade. Não. Quem enricou foi porque fez coisa boa para muita gente. Tirando política e bandido. Mas é isso. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!